Marina, deixa eu te perguntar, naqueles casos em que a gente tem idades gestacionais mais precoces, entre 24 e 34 semanas. Entre 24 e Entre 34. 24 e 34, assim, qual que é a conduta? E nesse caso, a gente sabe que a balança pende mais para o risco da prematuridade, né? Então, assim, qual que é a recomendação quando você tem uma ruptura prematura das membranas ovulares entre 24 e 34 semanas? Então, bom, é bolsa rota, fiz diagnóstico, tô entre 24 e 34 semanas. A ideia principal é a gente tentar, primeiro, excluir que não seja uma infecção, né? Que assim, sempre, excluir que não tenha sinais de corioamnioniite ou infecção que possa levar risco materno-fetal. Excluir. Então, a minha cabeça tem que participar da seguinte forma: como eu posso fazer com que esse bebê, caso nasça, chegue nesse mundão melhor do que chegaria? Então, o que eu posso fazer de medidas para que esse bebê chegue bem, né? Então, excluir infecção é a gente pensar entre 24 e 34 na maturação pulmonar com corticoterapia. Só que a gente tem que lembrar que quando a gente faz a corticoterapia numa paciente que tem a bolsa rota, a gente vai acabar perdendo os parâmetros de leucocitose. E a gente vai fazer aí o hemograma e PCR a cada 48, 72 horas, a depender do protocolo. Depois do corticoide, a gente sabe que a gente vai ter uma leucocitose com desvio muitas vezes. Então, a gente perde esse parâmetro infeccioso. Então, lembrar também sempre de coletar uma rotina antes de fazer a primeira dose do corticoide, para que a gente tenha uma noção de como é que é sem corticoide. Acho que é uma super dica. Se por um acaso for uma paciente muito próxima a 24 semanas, aquilo que a gente vai falar bem próximo de viabilidade, claro que depende do serviço que você tá, conversar bastante aí sobre prognóstico, né? Então, quanto mais precoce de idade gestacional, a gente sabe que é mais difícil, porque quando fica com pouco líquido, mesmo que mantenha a gravidez, a gente faz uma hipoplasia pulmonar, a gente tem uma dificuldade de amadurecimento do trato gastrointestinal, a gente tem muita chance de acabar tendo infecção. Então, mesmo quando nascem, esses bebês, principalmente os que ficam com anidrâmino ou oligômino muito severo, eles são bebês que não conseguem desenvolver tão bem dentro da barriga, né? Por causa dessa falta de líquido mesmo. Então, quanto mais próximo de 24 é mais difícil, quanto mais próximo de 34 a gente fica mais feliz, né? Mas sempre pensando na maturação pulmonar, que é bem nesse período entre 24 e 34 semanas. E em caso de nascimento, antes de 32 semanas, a gente também não pode esquecer da neuroproteção com sulfato de magnésio, para também evitar ou diminuir os riscos de alterações neurológicas. E essa paciente ela vai seguir sendo acompanhada clinicamente também, Sim. né? A gente vai ver a temperatura, a gente vai ver frequência, né? Vai ver o batimento cardíaco do feto. Então, para ver os parâmetros clínicos, né? Que possam, em algum momento, indicar algum sinal de corioamnioniite. Internadas, né, Internada. Jader? Essas pacientes internadas, o que o Ministério da Saúde fala é que a gente tem que fazer, então, hemograma, PCR e acompanhamento a cada 48 horas, pelo menos 2 vezes na semana, um ultrassom para avaliação de índice de líquido amniótico e um perfil biofísico fetal, onde a gente vai ver outros parâmetros, né? E se a gente sabe que quando a gente tá à frente aí a uma rotura prematura de membranas ovulares pré-termo, muitas vezes, a primeira coisa que altera no nosso perfil biofísico fetal é o movimento respiratório. É um pouco diferente do que o habitual, que a gente fala aí da cardiotoco, né? Então, a gente precisa, inclusive, quando a gente tem acesso, obviamente, fazer o perfil biofísico fetal. A cardiotocografia avaliar movimento respiratório, tônus, movimento corpóreo e ver se a gente consegue ainda ter um pouquinho de líquido, porque aquele pouquinho de líquido mostra um prognóstico melhor do que aqueles que acabam evoluindo com o anidrâmio. Agora que eu tava me lembrando de um caso que eu vi uma vez, quando eu era residente ainda, de uma paciente com 25 semanas que rompeu bolsa e que ela foi internada. Não era um anidrâmnio, na verdade, ela não chegou a ficar com anidrâmnio. Tinha líquido, pouco, mas tinha. E essa paciente internou, ela foi acompanhada diariamente com temperatura, sinais, né? A gente acompanhava e ela não teve em nenhum momento nenhum sinal de corioamnioniite.
foi feito o corticoide e foi um caso que a gente conseguiu levar até 34 semanas. Então ela foi de 25 a 34 e aí com 34 ela acabou sendo induzida. Né? E o bebê nasceu super bem, assim. Então, claro, são cenários que... Sim. Às vezes foge um pouco, né, do que seria o risco habitual, assim, mas que podem acontecer, né? Então, que bom que a gente tem, né, esses casos aí que a gente sabe que pode acontecer. E olha que interessante, você falou que levou até 34 quando induziu. Então, hoje em dia, o questionamento é que talvez poderia ter chegado a 36 se não tinha nenhum sinal de infecção. Exatamente. Mas é que realmente a gente tem que colocar na balança, né, Jader? Claro. Quando a gente fala em obstetrícia, é risco-benefício, mudou aí, o risco dentro da barriga aumentou, passou de fora, game over, né? Mas existem esses casos, né? Mas o grande problema realmente são os casos que estão antes das 24 ainda, né? São aqueles casos entre 20 e 24 semanas, e aquelas condutas heróicas, e aquela angústia, e é uma dificuldade muito grande do diagnóstico, do prognóstico, do conversar sobre, né? Porque a gente sabe que a chance de nascer em 1 semana, 10 dias depois que rompeu a bolsa, mesmo sendo um prematuraço, é muito elevada, né?